Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou escritora sensitiva, terapeuta holística especializada em registros acásticos e hoje a gente está aqui para falar de um assunto super importante que é o avanço da transição planetária e o que isso significa para nós. Bom, para o pessoal que já assiste meus vídeos, que já me acompanha há um tempo, vocês sabem que eu tenho falado sobre a transição planetária, tenho falado sobre o início da grande transformação. A grande transformação está acontecendo. O que é a grande transformação? A grande transformação é justamente o auge da transição planetária. E é o momento que nós estamos entrando a partir de agora. Essa energia mais intensa da transição planetária já está acontecendo. E junto com ela, esse avanço, acontecem coisas que a gente precisa se ajustar a essas novas frequências da Terra. Porque os sintomas da grande transformação nós já estamos vivendo. Esse avanço da transição planetária, a gente já está sentindo. Eu acho que a coisa mais importante para a gente começar falando é que o mais importante da transição planetária, que é uma mudança vibratória do planeta, né? O planeta está passando por essa mudança vibratória. Ela não é algo que para os místicos, não é para os espiritualistas, ela é para todos. É uma mudança vibratória do planeta todo. Então, o caminho é a gente se ajustar nessas novas frequências. E o que está acontecendo conosco no momento? Eu até vou deixar aqui na descrição desse vídeo essas perguntas, porque muitas pessoas estão passando por isso. Dificuldade para dormir, o dorme e acorda a noite todo, o acordar às 3 horas da manhã, o dia não rende tudo que você queria que rendesse, você tem 550 coisas de fazer durante o dia, você não consegue ir até o final. Você está passando por isso? Porque eu acredito que todos nós estejamos de alguma forma passando por isso. Todos nós estamos sendo confrontados de alguma forma com os nossos desafios pessoais. Às vezes ligados ao trabalho, à família, aos relacionamentos, à saúde, as pessoas que estão ao redor. Tudo isso faz parte desse momento da transição. Mas o que eu queria hoje falar aqui com vocês é que o avanço da transição planetária ele não traz só desafios, ele também traz muitas coisas boas. Então, nós estamos todos nós aqui encarnados num momento do planeta tão especial, em que a gente está tendo a oportunidade de acessar os nossos registros acásticos, de entrar em contato com as nossas famílias cósmicas, porque a maioria de nós que busca a espiritualidade, que está nessa caminhada, seja no início, no meio, já está há muito tempo, há pouco tempo, não importa. Todos nós estamos ouvindo esse chamado interior. E aqueles de nós que conseguirem se ajustar às novas frequências da Terra, que a gente chama de nova Terra, eu gosto muito desse termo, da nova Terra, porque o mundo está mudando, o planeta está mudando para muito melhor. Embora a gente veja coisas muito difíceis, precisamos ter sempre isso em mente. O planeta está mudando para melhor. Essa fase que a gente está vivendo agora da grande transformação, que já foi iniciado, é a separação do joio do trigo. Então, todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer as nossas escolhas. O que a gente quer se conectar? O que a gente quer viver? A gente quer estar conectado na terra velha, que está ruindo, que está se acabando, que está desmoronando? Ou a gente quer se conectar à nova terra, que está nascendo, que está prosperando e que daqui a um tempo não vai ser tão rápido assim, isso é um processo lento, mas eu acredito que daqui a 20, 30 anos ou um pouco mais, a nova geração que chegar vai lembrar do que a gente passou e eles vão se perguntar assim, poxa, isso mesmo aconteceu? A Terra passou por todos esses momentos tão difíceis? E nós estamos vivendo justamente essa mudança entre os mundos. E a mudança dos mundos, na verdade, é uma mudança de consciência. É uma mudança vibratória que está acontecendo dentro da gente. Por isso que se faz necessário a gente se ajustar às frequências da nova Terra. E um dos sintomas de quando a gente ainda não está plenamente ajustado, e eu particularmente acredito que
Muito difícil alguém estar 100% ajustado. Por quê? Porque esse ajustamento vibratório é um processo. Ele é lento, ele não é instantâneo. A gente está caminhando e aprende, caminha mais um pouco e a consciência se expande. Aí a gente às vezes escorrega e volta. Então todo mundo está passando por isso de alguma forma. E um dos pontos que eu queria reforçar hoje sobre explicar é que muitos meus clientes, meus alunos, as pessoas me perguntam muito isso. Eu diria de cada 10 clientes que eu atendo, 9 não dormem bem. E não são só meus clientes, eu digo isso por mim mesmo, eu também estou passando por isso. Eu não sei se vocês viveram, vocês estão vivendo essa situação, que você dorme e você tem um sono picado. Dorme, acorda, aí depois dorme de novo, aí os pensamentos voltam. Muita gente está acordando às 3 horas da manhã e está com dificuldade de dormir depois. Tudo isso, o que isso significa? Significa que nós ainda não estamos plenamente ajustados com a nova vibração da Terra. Essa questão de acordar às 3 da manhã não é uma coisa boa. Também não é nada terrível, é apenas uma necessidade de ajustamento. O sono é muito importante para a nossa energia pessoal. Nós precisamos, para a nossa saúde, para a saúde de espírito, para a saúde emocional, para a saúde mental, para a saúde física, nós necessitamos dormir. Nós necessitamos de uma boa noite de sono, sem falar que nós temos uma vida simultânea. Quando a gente dorme, a gente tem experiência, todo mundo desdobra quando dorme e a gente sai do corpo. Então, para que a gente possa ter uma boa experiência no desdobramento do sono, a gente tem que conseguir fazer com que esse sono aconteça, com que o seu ciclo natural aconteça. Quando a gente desperta no meio da madrugada, claro, uma coisa é você levantar para ir no banheiro e voltar, e outra coisa é quando aquele dorme e acorda, que a mente consciente não te deixa dormir, né? Que vem os problemas do dia a dia, as contas que tem para pagar, para quem que você tem que entrar em contato, para ter que fazer alguma coisa. Isso indica o quê? Que o nosso subconsciente está sobrecarregado. E isso é um indício que a gente ainda não se ajustou, não estamos ainda plenamente ajustados com as novas frequências da Terra. E o que seria esse ajustamento? Por onde a gente poderia começar isso? Uma outra coisa muito importante que a gente precisa ter consciência é com essa nova realidade, essa nova terceira dimensão que a gente está vivendo. Eu sou de uma geração em que eu cresci no formato analógico e passei pela transição para o formato digital. Já tem uma geração, o pessoal que nasceu do ano 2000 em diante, já nasceu no digital. Eu nasci em 1970. Então, eu sou da época do caderninho de telefone. Quem é da minha idade ou mais próximo a isso, quem nasceu na década de 70, na década de 80, ainda vai pegar isso. Que era um telefone para a família toda. O telefone ficava em casa, tinha pessoas e casas que os telefones tinham até cadeado. Em que você tinha um caderninho de papel, que era o caderno telefônico de todos os contatos da família. Em que tinha lista telefônica, páginas amarelas, que era um livro enorme deste tamanho, que você tinha que encontrar ali o telefone para ligar para algum lugar, que você precisava ir até o banco para pagar suas contas, e por aí vai. Esse era como o mundo era antes. Era outro tempo, outra velocidade, era tudo muito mais lento. Vocês querem fazer uma experiência? O pessoal que não pegou isso, a galera mais jovem, entra nos canais da TV que passam as novelas antigas, busca aqui no YouTube as novelas antigas, assiste um capítulo de uma novela da década de 80, você vai chegar até nervoso. Por quê? Porque um take, uma cena, ele levava sei lá quantos segundos assim da pessoa virando o rosto. Tudo era muito mais devagar. Hoje em dia, o mundo está acelerado. O mundo, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, eu não sou contra o mundo digital, muito pelo contrário, eu sou apaixonada pelo mundo digital. Eu sou grata ao mundo digital, que graças a ele nós estamos aqui conversando. Graças a ele eu posso ter contato com pessoas que estão em qualquer lugar do planeta e eu tenho muita gratidão, eu respeito, admiro, acho maravilhoso, fico encantada.
Mas eu entendo que nós precisamos equilibrar o nosso relacionamento com esse novo mundo que é o mundo digital, né? E quando a internet começou, porque eu tive a oportunidade de viver todas essas etapas, viver o mundo analógico e a transição, que é o que a internet da globalização, né, que trouxe no início. Na internet você só tinha um e-mail e olhe lá. E a internet era de escada. Eu peguei tudo isso. Então, para você entrar na internet, você tinha que ter um computador em casa, você tinha que ter algum lugar que tinha um computador, você tinha que fazer aquela internet de escada, o telefone ficava ocupado. E você entrava ali, olhava um pouco a internet, navegava, olhava o seu e-mail e terminava por aí. Quando a internet veio para o celular, que a gente passou a ter celular, que eu vivi antes do celular, acompanhei a chegada do celular até o momento atual, né? Então, quando a internet chegou no celular, tudo mudou. Porque você passou a acessar os seus e-mails pelo celular, aí vieram os aplicativos de mensagem instantânea. Então, hoje em dia, a gente já não consegue se imaginar sem isso. Hoje em dia, experimenta ficar sem seu celular, a sua vida está ali dentro. Seus amigos, seus contatos, as páginas que você gosta. Hoje em dia a gente tem podcast, a gente tem YouTube, a gente tem... O que você quiser ver na TV você acessa pelo aplicativo, porque tem uma versão em aplicativo. Tudo seu está ali. Mas a gente ainda não aprendeu a dosar. Então, qual é uma das coisas que atrapalha a gente a se conectar à nova Terra? O excesso, o desequilíbrio de como você lida com o mundo digital. Então eu vou dar aqui hoje para vocês algumas dicas, coisas bem simples, algumas pequenas sugestões que vão fazer toda a diferença e vão te auxiliar nesse processo, para que você possa continuar vivendo digitalmente, porque isso veio para ficar, é o novo mundo, isso é do planejamento divino para a Terra. Mas a gente precisa se ajustar a isso. A gente precisa aprender a lidar com o mundo digital de forma que ele não nos afete como ele está afetando a nossa mente. E ele está afetando o nosso subconsciente, que é onde ficam armazenadas as informações. O porquê que a gente não consegue dormir à noite? Por que a gente, quando dorme e acorda? Porque o nosso subconsciente está sobrecarregado de informação. A gente está sobrecarregando. E essa sobrecarga vem pelo consciente. Para quem quiser entender mais sobre isso e esse relacionamento, eu dou curso de Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um sistema havaiano, psicoespiritual de cura e que explica em detalhe as unidades de consciência e como elas funcionam. Mas isso é um outro assunto, eu fiz só uma parte. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem que eu passo as informações. Mas, basicamente, vamos entender isso. A gente absorve as informações pelo consciente, mas ele armazena no sub. E quando o sub está sobrecarregado, ele inflama. É o que a gente chama assim no Ho'oponopono de estar inflamado. E quando ele está inflamado, o que acontece? Você não dorme bem. E se você não dormir bem, você acorda no dia seguinte, já emenda na loucura do dia a dia, porque a gente vive no mundo digital. Eu trabalho online, eu trabalho através do mundo digital, então eu sou um exemplo disso. Eu estou ligada na internet, eu estou ligada no que acontece no meu celular, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Mas eu já entendi e já estou fazendo as mudanças que eu preciso fazer para me ajustar. Porque todos nós estamos passando por isso. E aí, se você não dorme bem, você já acorda cansado no dia seguinte, você já está mais estressado, você já está menos paciente, aí você emenda no outro dia, e aí a gente vai levando e as coisas vão complicando. Então, vamos entender que o mundo digital é uma coisa maravilhosa. Acessar a internet é espetacular e faz parte da nova Terra, porque a gente tem que ter consciência que o mundo não vai desacelerar. Então vamos ter essa consciência. O mundo não vai ficar mais devagar, não vai chegar aquela hora, quando eu tiver mais tempo eu estudo isso, quando eu tiver mais tempo eu pratico aquilo, quando eu tiver mais tempo então eu vou fazer tal coisa. Não existe o mais tempo. Existe você priorizar,
e existe você construir e plasmar o seu tempo. Mas para plasmar o seu tempo, você vai ter que observar, ter organização e disciplina de como você gasta o seu tempo, a sua energia do tempo terrestre, que está cada vez mais acelerado. Então, a primeira coisa é, vamos buscar dormir bem. Dani, como é que eu posso dormir melhor? Olha, eu não sou médica, não tenho formação acadêmica. O que eu estou falando com vocês é pelos conhecimentos que eu adquiri e pela minha experiência pessoal. Porque como vocês, eu também estou passando por isso. E eu estou fazendo essa experiência comigo mesmo. Eu até custei um pouco para fazer esse vídeo, porque eu queria experimentar comigo para ver se aquilo que eu estou fazendo, se é o caminho, e eu já cheguei à conclusão que é. Então eu estou aqui compartilhando com vocês e convido vocês a fazer essa experiência pelo menos por um mês para vocês poderem sentir a diferença. Como é que a gente pode dormir melhor? Para a gente dormir melhor, nós precisamos dosar o tempo que a gente fica na internet, no celular, redes sociais, etc, etc, etc. Como eu posso fazer isso? Primeiro de tudo, não fique na internet até minutos antes de dormir. Não olhe a internet, computador, telefone durante a noite. Começou o dia, a gente precisa disso para viver, não tem como, faz parte da nossa vida. Acorda, espera 20 minutos. Depois de 20 minutos, que eu vou dizer o que vocês vão fazer nesses primeiros 20 minutos ao acordar, aí que você estiver preparada para começar o seu dia, você começa o seu dia. Suas atividades, com a família, com o trabalho, com casa, com tudo aquilo que faz parte da sua rotina. Chegou a noite, terminou de trabalhar, terminou seus afazeres, suas tarefas, que você precisa estar no computador, você precisa estar no telefone, ou o que quer que seja, aguarde, dê a si mesmo 1 a 2 horas sem o celular e sem o computador antes de dormir. E de preferência sem a televisão. Porque não adianta você sair da tela do celular, da tela do computador para ir para a tela da TV. Ah, Dani, mas eu gosto de ver TV à noite. Tudo bem, assista. Só não durma com a TV ligada. Não durma logo vendo a TV, o celular e pumba, agora eu vou deitar, porque não vai acontecer. A sua mente consciente não vai ter tempo de se preparar para o descanso do sono. E ela precisa se desligar. Ela precisa de um detox. Ela precisa de um tempo para esvaziar, para que ela possa se preparar para o sono, que é o sono reparador. Se a gente fica ligado, com a mente ligada ali o tempo todo, a sua mente não vai se desligar para o sono só porque você quer que ela se desligue. Ela tem um passo a passo que ela precisa passar. E como é que a gente faz essa transição dessa loucura do dia a dia para o sono? Essa é a dica que eu estou dando. Se você tem o hábito de dormir, sei lá, às 11 horas da noite, então fica no eletrônico até às 9. Dá essas 2 horinhas. O que eu vou fazer nessas 2 horas? Você pode ler um livro. Você pode até ler um livro digital. Eu sou adepta do livro digital. Eu amo o livro digital. Todos os meus livros são e-books. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo, estão disponíveis na Amazon. Sobre Atlântida, Lemúria, Arturianos, Conexão Maia, Diária Casco. Tem muita coisa bacana, tá? Mas eu sugiro a vocês, comprem um dispositivo de leitura eletrônico. No meu caso é o Kindle. Eu sou suspeita para falar e eu estou falando isso porque eu quero, porque eu acredito nisso. Por que o dispositivo de leitura eletrônico ele é positivo? Porque ele não tem como você navegar na internet. Ele é pequeno, leve. Eu sou adepta do livro eletrônico porque eu acho que ele é ecológico. Ele não ocupa espaço na estante. Você tem no meu dispositivo, no meu Kindle, eu tenho mais de 100 livros lá dentro. E ele não vai entrar notificação, ele não entra mensagem instantânea.
a luz dele não incomoda. Então, quando você está lendo, você consegue, mesmo sendo um dispositivo eletrônico, ele não traz os desconfortos e ele sai daquele padrão que você passou o dia todo. Então, você pode deixar o seu celular fora do seu quarto, você pode deixar o seu computador desligado, pegar o seu dispositivo eletrônico, o seu Kindle, e falar, agora eu vou ler um livro que eu gosto. Vou aprender alguma coisa que vai me acrescentar. Porque, gente, o maior desafio desse momento de transição planetária que a gente está entrando é como a gente distribui o nosso tempo. O tempo é escasso. O dia passa numa velocidade absurda, a gente já está praticamente no meio do ano. Então, a gente precisa ter muita organização e disciplina como a gente passa o nosso tempo. Porque às vezes você vai olhar a sua rede social e você tranquilamente passa 30, 40 minutos, 1 hora sem perceber. E além dela agitar a sua mente à noite, que não é a hora que você devia estar se preparando para dormir, ela consome um tempo enorme seu e nem sempre você está olhando algo que vai te acrescentar. Porque o outro grande desafio desse momento da transição planetária é as distrações. É muito importante que a gente mantenha o foco naquilo que vai nos acrescentar. Nós, sementes estelares, trabalhadores da luz, estamos tendo grande oportunidade, como eu falei no início, acessar os registros acásticos, entrar em contato com os extraterrestres, contato telepático, contato... Tem muita gente que entra com extraterrestre em contato físico, mas especialmente pelo contato de 5º grau, que é o contato telepático. É fundamental, que é uma forma mais segura. As energias do planeta estão permitindo isso, mas para que a gente possa viver tudo isso, a gente primeiro tem que se ajustar às frequências da Terra e elevar a nossa vibração. Porque se a gente elevar a nossa vibração, as coisas vão começar a acontecer. Outra coisa, focar no bem, focar na luz, encarar as situações da vida com positividade. Então, para que a gente possa viver isso tudo e viver essas coisas boas, a gente precisa limitar esse acesso que a gente tem, essa relação nossa com a internet. Eu ando muito de metrô e uma coisa que eu observo no metrô, acho que eu já até falei isso em outros vídeos meus, às vezes eu estou sentada no metrô, indo ou voltando, e quando eu olho ao meu redor, simplesmente todas as pessoas do vagão estão com o telefone na mão, olhando para o telefone, ou teclando. Às vezes eu sou a única que não estou. Por quê? Porque a gente não consegue mais ficar sem isso. A nossa mente está com uma dificuldade muito grande da gente ficar com a gente mesmo. Então a gente está sempre colocando a nossa atenção em alguma coisa do lado de fora. E eu repito, eu acho maravilhoso o mundo digital. E só que a gente tem que aprender a selecionar o que a gente assiste. Cuidado para não assistir só distrações, que é engraçadinha, bonitinho, mas que não te levam a lugar nenhum. O momento que você for, você pode até falar assim, e é uma coisa útil. Se você está no metrô, indo, voltando do trabalho, poxa, não tenho tempo em casa, então ouve uma palestra bacana, assiste um podcast, assiste um vídeo que vai te acrescentar, que vai falar alguma coisa sobre aquele assunto que você gosta muito. Mas cuidado para não se prender nas distrações bobas. Que é engraçadinho, mas o teu tempo está passando, o teu dia está passando. Então, quando chegar de noite, separa 1 ou 2 horas antes de dormir, toma um banho, depois que você jantar, que você terminou tudo. Quer assistir seu filme, sua novela, seu dorama, o que quiser que você queira assistir, assista. E depois, fala assim, agora eu vou me preparar. Busca um livro de papel, ou um livro num dispositivo eletrônico como o Kindle, que você não vai receber notificação. Fique em silêncio. E especialmente, medite. A meditação é essencial para a gente se ajustar à nova Terra.
As práticas meditativas são essenciais. E a meditação não tem como substituir a meditação, gente. A gente tem várias coisas que a gente pode e precisa fazer, mas a meditação é essencial. É ela que vai te ajudar a dormir melhor, a sair dessa roda viva, a sair dessa frequência que a mente não para. Aí a pessoa diz assim, mas eu sou muito agitada para meditar. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo. Quanto mais agitada, quanto mais ansiosa, quanto mais a cabeça tiver 1,5 milhão de pensamentos ao mesmo tempo na sua cabeça, mais você precisa meditar. Então, qual é a sugestão que eu dou? Que é o que eu tenho feito e está funcionando. Medite antes de dormir, 15 a 20 minutos. Eu sempre recomendei meditar 5 minutos, mas agora não dá mais para ser só 5 minutos. As energias do planeta já mudaram, as coisas estão avançando, a gente precisa de 15, 20 minutos antes de dormir e 5 a 10 minutos quando acordar. Você precisa se preparar para o sono e quando você acordar de manhã, se preparar para o dia. E quando você acordar, não acorde e pegue o telefone imediatamente. E eu digo isso porque eu sempre fiz isso, tá? Primeira coisa que eu sempre fiz ao acordar foi pegar o telefone. Isso não estava me fazendo bem. Acorda, escova teu dente, vai no banheiro, bebe água, tal. Antes de começar o dia, antes de pegar o celular e ver todas as mensagens, antes de responder quem você tiver que responder, fazer o que você tiver que fazer, separe 10 minutos, 5, 10 minutinhos para meditar. Eu sugiro a vocês, na parte da manhã, ao acordar, fazer as meditações arcturianas que eu tenho disponível aqui no meu canal do YouTube. Pode buscar aí, meditação arcturiana do coração, meditação da purificação mental arcturiana e meditação do alinhamento cósmico. Eu recomendo, faça as 3 nessa ordem, meditação do coração, purificação mental e alinhamento cósmico. Todas as meditações arcturianas foram passadas para mim pelos arcturianos. Eu falo sobre essas meditações no meu livro, Arcturianos, Ensinamentos para uma Nova Consciência, que é o meu 6º livro, está disponível na Amazon, vou deixar aqui na descrição também. Essas meditações são muito simples, estão disponíveis aqui no YouTube gratuitamente. Então eu recomendo a vocês, façam as meditações arcturianas ao acordar nessa ordem, porque elas vão preparar você e vão te blindar para a roda viva, que é o dia. Aí você vai entrar na internet, no celular, papapá, e assiste, estuda, aprende, trabalha, cuida da vida, cuida da família, faz o que tiver que... Entra, o furacão do dia começou. Terminou o dia, tudo que faz parte do seu dia, seja a hora que for. Agora, eu não vou mais olhar meu celular, vou me preparar para o sono. E aí você pode ler um livro, né? Pode ler no Kindle, pode ler um livro de papel, que é o que eu recomendo. Não ler no celular, não ler no computador. Por quê? Porque vai entrar uma notificação, vai entrar uma mensagem, e você já vai... Aí a sua mente consciente vai voltar para o padrão do dia todo. E é isso que a mente precisa de descanso, a mente consciente. Ela tem que ser preparada para o descanso do sono. E aí, você meditando antes de dormir, 15 a 20 minutos, pode ser a meditação da sua preferência, e aí pode ser as meditações arcturianas ou outras meditações que vão te trazer um esvaziamento mental, vão te preparar para dormir. E não se assuste. Se você quiser fazer essa experiência de meditar de manhã, como eu estou falando, meditar antes de dormir, se você quiser fazer essa experiência durante 30 dias, começa a observar se você não vai dormir melhor. Mas não se assuste se quando você for meditar, você começar a bocejar e começar a lacrimejar. E lembra o seguinte, você que é mais agitado, que tá lá, é o que mais precisa. E todo mundo está assim. Então, isso não é impedimento para meditar. Faça um curso de meditação, busque estudar sobre a meditação. Olha aqui no YouTube, tem um monte de meditação. Eu dou aula de meditação para iniciantes, mas o meu curso de meditação é uma aula, é uma coisa rápida, porque é para a pessoa entender como a meditação funciona.
E mesmo, Dani, mas eu não consigo, eu fiz 5 minutos, tá ótimo. Mas observa, você vai lacrimejar e bocejar loucamente. Porque isso é uma forma que o seu subconsciente já está liberando os excessos. E não espere que você vai fazer isso no primeiro dia, que você vai dormir maravilhosamente no primeiro dia. É um processo, porque imagina que a sua mente está sobrecarregada de informações, de pensamentos, um por cima dos outros. E a meditação ela vai agir purificando esse excesso. O próprio Ho'oponopono tem muitas técnicas para essa purificação mental que a gente chama. É um detox mental. E nós precisamos desse detox. Nós precisamos meditar ao acordar e meditar antes de dormir. E fazer isso que eu estou falando desse jeito. Estipula o teu horário. Dani, mas eu tenho uma vida corrida, eu durmo tarde, porque eu chego em casa tarde. Não tem problema. Medite antes de dormir. É preferível que você durma meia hora menos, mas uma boa noite de sono, do que você deitar mais cedo e dormir e acordar a noite inteira. Você ainda vai sair no lucro, mesmo que você... Poxa, mas para poder meditar 15 minutos antes de manhã, eu vou ter que acordar mais cedo. Acorda 20 minutos mais cedo, gente. Reorganiza a sua rotina. Reorganiza o tempo que você gasta com as distrações na internet. Seleciona o que você assiste, seja de televisão, seja de série, seja de vídeos. Prioriza o que é importante para você. Lembra que o seu tempo, neste momento que nós estamos vivendo, o nosso tempo é a nossa maior riqueza. Use o seu tempo com sabedoria. Porque tudo aquilo que você está olhando, quando você está numa rede social, que você está passando um monte de besteirinha engraçadinha, uma atrás da outra, a sua mente, ela está absorvendo tudo isso. E ela vai transbordar depois, ela vai inflamar. Então, não que a gente não possa ver uma distraçãozinha ao longo do dia, mas você precisa, no final do dia, desintoxicar tudo isso, purificar, jogar fora todos os pensamentos que não servem mais, e a meditação vai fazer isso por você. Eu estava também acordando no meio da noite, e mais de uma vez à noite, e comigo, eu acho que ainda tenho uma cobrança da minha alma, porque quando eu acordo no meio da noite, os meus pensamentos assim, ainda não fez o vídeo, você tem que falar sobre a meditação. A minha mente fica me lembrando das coisas que eu tenho que fazer. E aí eu vou e eu respiro. Teve uma noite, gente, eu passei por uma noite, isso tem o quê? Umas 2 semanas, que eu simplesmente acordei 3 horas da manhã e quem falou que eu conseguia dormir? Eu não conseguia dormir. Aí falei, ok, sabe o que eu fiz? Parei, levantei, saí do meu quarto, sentei e fui meditar. Meditei, fiz oração, pedi ajuda. O que eu lacrimejei de molhar a roupa, o que eu bocejei, e depois da meditação, 20, 30 minutos, eu consegui voltar, deitei e dormi muito bem. Depois disso eu entendi que as energias estão avançando e que, olha, que eu me considero uma pessoa extremamente disciplinada, organizada, sou uma pessoa que gosta de dormir cedo, gosto de acordar cedo, mas ainda assim eu não estava ajustada, as energias estão mudando com muita rapidez e a minha mente ainda estava sobrecarregada. E aí eu comecei a fazer isso que eu estou sugerindo para vocês. Comecei a não olhar o meu celular antes de eu terminar minha meditação. Então hoje eu acordo, medito 15 minutos, faço as minhas orações de abertura dos trabalhos do dia, que eu gosto de fazer, me conectar às frequências superiores. A partir dali eu começo o meu dia e aí eu começo e eu estou no mundo digital o tempo todo. Chega à noite, terminei de trabalhar, terminei minhas atividades, minhas tarefas, não olho o celular, vou ler, vou escrever,
e vou meditar. E aí depois, e não ligo mais a TV. Não ligo. Posso até ver a TV um pouquinho antes de eu começar o meu ritual para dormir. Comecei, não olho mais a TV. Estou dormindo melhor. Não está perfeito ainda, porque acredito que eu vou precisar de um tempo com essa nova disciplina que eu estabeleci para mim, este novo formato. Aplico o reiki em mim antes de dormir, depois da meditação. Uso cristais em mim pelo menos 3 vezes na semana. Quem quiser, aqui no meu canal tem um vídeo SOS Cristais. Para quem não sabe como usar cristais, se você quiser usar emergencialmente para colocar em você, que você vai conhecer os cristais e se sentir muito melhor. Então, nós temos que usar todas as ferramentas que a gente puder para aprender a lidar com esse mundo digital, com essa nova frequência da Terra, com essa aceleração, porque eu digo a vocês, meus amigos, não vai desacelerar. As situações da vida não vão desacelerar. Então, a gente precisa aprender a lidar com elas. E, pelo que eu estou vivenciando, estou vendo, desconheço outro caminho. A meditação, o reiki, os cristais, uma prática de yoga, tudo isso é essencial para que a gente possa se ajustar à nova frequência. Mas a meditação, eu considero que sem ela é impossível. Muito difícil, porque a grande transformação está iniciando agora, daqui em diante as coisas vão acelerar mais do que já estão. Nós não sabemos o que vai acontecer no planeta, mas tem muita coisa para acontecer. A gente não sabe exatamente o que é, mas as mensagens que a gente recebe é isso, e o mundo todo está recebendo, a astrologia fala isso, é todo mundo falando isso, porque é o momento. Precisamos estar alinhados com as novas frequências da Terra para que a gente possa passar bem por esse momento e, como trabalhadores da luz, como sementes estelares que somos, possamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, esse é o recado de hoje. Vamos meditar, vamos fazer essa experiência. Eu convido a vocês, meditando 15 minutinhos ao acordar, depois você olha o seu telefone, começa o seu dia, chegou em casa, terminou tudo, vai ler um livro, vai meditar antes de dormir, está assistindo um vídeo bacana no YouTube, quer assistir um podcast, faz isso durante o dia, faz isso em outra hora, mas separa essa 1 horinha antes de dormir, pelo menos, para você fazer esse detox eletrônico. Porque sem ele vai ser muito difícil caminhar, avançar com a Terra e estar bem. Porque é só perguntar. A pergunta é, você dorme bem? Porque o não dormir bem é um sinal que não está bom, que não está ajustado. Então a gente aqui precisa se ajustar. Por quê? Porque todo o mundo digital chegou para ficar. E cada vez vai ser mais digital e isso é muito positivo. A gente só precisa aprender a lidar com ele. Não tem não sei se é um provérbio, não se diz isso, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem? Né? Se você tomar na dosagem certa, ele é um remédio que te cura. Se você tomar demais, ele é um veneno que pode acabar com você. Então é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos buscar o nosso equilíbrio. Então a internet não tem nada de errado com ela. Os avanços da tecnologia não tem nada de errado com eles. Mas a gente precisa encontrar a dosagem certa. A gente precisa ajustar a nossa energia pessoal às novas frequências da Terra. Isso é um dos pontos. Eu vou fazer outros vídeos falando dos outros pontos. E lembra que você ajustando isso, você vai render muito mais. Você vai estar muito mais bem disposto. Você vai elevar a sua frequência, porque os nossos irmãos extraterrestres, a nossa família cósmica, nós estamos tendo oportunidades preciosas de crescimento, de entendimento, de cura, de trabalho no bem. Em breve, vou fazer um vídeo falando disso. O que a gente precisa para estar em contato com os extraterrestres? O que está faltando para eu me conectar a eles? Mas para que a gente possa chegar nesse ponto, a gente tem que estar bem com a gente. A nossa mente tem que estar descansada.
A gente tem que educar a nossa mente. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Então, é o convite que eu faço a vocês. E deixa aqui nos comentários no YouTube a sua experiência. Se você começou a meditar de manhã antes de dormir, e vai me contando aqui o que você está sentindo, se você está se sentindo melhor. E lembre disso, às vezes vai levar uns dias para você se sentir melhor, mas observa se você não vai lacrimejar, se você não vai bocejar. Uma outra coisa interessante que aconteceu comigo lá pelo 4º, 5º dia é que teve um dia que eu passei por uma crise de cura fortíssima, como se eu tivesse me sentido um mal-estar, um desconforto, e de repente aquilo tudo passou e eu me senti muito bem. Sabe o que é isso? É a mente, são os excessos, a sobrecarga mental indo embora. Você vai sentir outra pessoa. Se dê essa oportunidade, é uma experiência. O que custa tentar? Não custa tentar. O máximo que pode acontecer é continuar como antes. O melhor que pode acontecer é você se ajustar às novas frequências da Terra e se sentir muito melhor. Então me conta, que eu quero saber aqui nos comentários. Até a próxima. Paz e bem.